seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, dia 18 de setembro, sábado, nós nos encontramos para meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. E para que essa palavra de fato se faça encarnada no nosso coração, vamos convidar ao Espírito Santo para que ele também esteja presente conosco durante esses minutos do nosso Palavra Encarnada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Santo Espírito, então, nos conduza para que essa palavra seja semeada também no nosso coração. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, 100 por 1. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje é bem explicativo. Nós temos a graça de termos uma homilia, digamos assim, feita pelo próprio Jesus, em que ele mesmo conta a palavra e explica a parábola, né? E fica muito fácil a gente entender, então, que Jesus é esse semeador e que ele lança a sua semente, né? E que o nosso coração vai ser esse terreno que vai estar fértil ou não para acolher. Com certeza, você deve ter pensado, enquanto a gente ia lendo, como é que estava o seu coração? Será que em algum momento da sua vida você deixou levarem, né, pisarem na semente? Será que em algum momento o seu coração foi como essa terra seca ou como esses espinhos? Será que em algum momento você foi terreno fértil que deixou a palavra vingar, crescer no seu coração? Aqui no Palavra Encarnada nós também já meditamos sobre essa parábola do semeador, sobre esses terrenos do nosso coração, e hoje o Espírito Santo nos convida então a uma reflexão um pouco diferente. Sobre a tentação que nós temos de muitas vezes dizer assim: ah, mas eu não estou ouvindo Deus. Deus não está falando comigo, Deus está silencioso, essa palavra não é para mim, né? Muitas vezes a gente cai nessa tentação de achar que Deus não fala conosco. E se a gente prestar atenção no comecinho do Evangelho, ele fala que o semeador saiu para semear.
e ele lançou sementes aonde ele conseguiu. Se a gente pensar bem, uma pessoa que planta, ela não sai para plantar, né? Assim, ela não vai plantar fora da casa dela. Ela normalmente tem um terreno que ela prepara, que ela rega, que ela aduba e ela planta ali, dentro da casa dela, perto daquele lugar ali que ela já conhece. Jesus é um semeador um pouco diferente, porque ele não quer só plantar perto dele. Ele quer, na verdade, lançar sementes para todos os lugares, para todos os lados, né? Ele não tem medo de desperdiçar. E isso é um sinal de que Jesus está o tempo todo falando conosco. Jesus lança as sementes em tudo que nos acontece, as coisas boas e ruins. As provações também são momentos em que nós podemos deixar a palavra de Deus semear o nosso coração. As coisas maravilhosas, as graças, os retiros, os momentos em que nós nos sentimos cuidados por Deus, também são momentos onde a gente pode regar, né, e alimentar o terreno do nosso coração. A gente precisa estar sensível para saber que o Senhor lança sementes o tempo todo e parar com essa tentação de dizer, Ele não está falando. Às vezes o nosso coração está árido, às vezes o nosso terreno não está preparado para acolher aquela palavra. Mas o problema tantas vezes está aqui e não nele. Ele está sempre falando com a gente. E durante esses dias da Quaresma de São Miguel, nós também podemos refletir sobre como a mesma coisa que é dita pode ser interpretada, a depender do nosso coração. Quando foi anunciado que o Filho de Deus iria se encarnar e iria se fazer homem, os anjos ficaram sabendo dessa novidade. E a gente sabe que os anjos reagiram de forma diferente. Especialmente a gente pode trazer a perspectiva de São Miguel e de Lúcifer, né? Quando São Miguel soube que o Verbo ia se fazer carne, que Jesus ia se tornar homem, que vinha para salvar a humanidade, ele se encheu de alegria, ele viu o milagre, a graça, quanta coisa boa havia naquilo, quanta salvação, né? E ele se alegrou e começou a defender aquilo e anunciar aquilo. Lúcifer, ao contrário, o que foi que ele fez? Ele se sentiu ofendido. Como é que Deus vai virar homem? Como é que Deus Todo-Poderoso vai se encarnar nessa carne humana? E ele se indignou com Deus. E aquilo gerou a separação. E gerou, toda a treva que até hoje a gente sabe que gera dessa divisão que a soberba trouxe para o coração de Lúcifer, que era um anjo muito próximo de Deus. Miguel, ao contrário, ouviu a mesminha coisa, mas com o seu coração deu o sentido da verdade, do amor, da piedade, da caridade e anunciou essa verdade, trazendo muitos anjos para o combate para o lado de Deus. Lúcifer também começou a falar o que ele tinha entendido e trouxe muitos anjos, roubou muitos anjos para o lado das trevas. E aí, meus irmãos, a gente pode pensar como nós temos acolhido essa verdade e como hoje nós acolhemos essa palavra que nós estamos meditando aqui. Como hoje você acolheu as palavras da leitura, como hoje você acolhe o carisma, como você acolhe a formação que você tem recebido no seu grupo, na sua casa de acolhida, como você acolhe aquele conselho ou aquela exortação que você recebeu esses dias. Hoje é um tempo oportuno para que a gente cuide do nosso coração. Inclusive peça a São Miguel a graça de ouvirmos as palavras, as exortações, as provações, as tentações com um ouvido, com um olhar, com um coração em Deus, para que a gente seja como Miguel e nunca como Lúcifer. Então, nesse tempo de Quaresma, peça a São Miguel essa graça
Peça que Ele lhe ajude, né? Que Ele lhe inspire a sempre ouvir a vontade de Deus. E hoje, meu irmão, é tempo de tentar aproveitar todas essas manifestações do Senhor para o seu coração. Chega de achar que você já sabe, que o que a gente está falando aqui é repetido. Chega de achar que o que de repente eu estou falando aqui é para o seu irmão que está aí do lado, ou é para o seu colega lá do grupo. Ou, mas e se a sua mãe ouvisse essa meditação, ia ser ótimo. Não. Isso hoje é para você. Por isso, se você ainda não sabe o motivo, siga a inspiração de hoje. Peça a São Miguel a graça de ter um coração, um terreno fértil que acolhe a vontade do Senhor. E assim, o semeador que não para de lançar as suas sementes vai chegar no nosso coração e nós vamos reconhecer: este é o Senhor. Que Ele nos abençoe neste sábado. Tchau, tchau!